videntes, palavras mágicas, feitiços, essas e outras coisas que já foram utilizadas em jogos de futebol. Conto tudo para vocês aqui no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal esse dedicado a falar de moda, esporte, etc. E onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso mês do Halloween, eu vou falar sobre o quê? Falarei sobre alguns artefatos que alguns clubes usaram, digamos assim, para dar uma ajudinha na vitória. E, gente, eu vou contar pra vocês, realmente na maioria dos casos, ou melhor, pelo menos em todos os casos que eu vou contar aqui pra vocês, funcionou. Depois eu quero a opinião de vocês, se vocês acreditam nisso e que se vocês acreditam assim que vale a pena, vale tudo pra ganhar, você quer que seu time ganhe, vou contar aqui tudo pra vocês. Mas, antes de começar o vídeo, gente, eu peço sempre aquele ritual pra vocês. Estamos perto dos 1000 inscritos, essa marca é bem importante para todos nós. Peço, deixa seu like, comenta, compartilha e, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Já vou começar com um caso bastante recente e que envolve o Flamengo. Para quem não se lembra, o ano passado, durante a Copa Sul-Americana, a Lene Sentiva, ela fez assim uma previsão bombástica. Então, esse caso, vamos colocar o primeiro caso como chamar de caso Flamengo e Lene Sensitiva. Esse caso ocorreu recentemente, ocorreu no ano passado, durante a Libertadores. Então, o que a Lene Sensitiva fala? Para quem não sabe, a Lene Sensitiva, ela é, sim, uma das videntes mais famosas da atualidade. Eu colocaria ela bem, quase que ao lado a lado da Márcia Fernandes, para quem não conhece. Porque eu imagino que a maioria das pessoas já conhece. E ela fez essa previsão meio bombástica de que o Flamengo, né, deveria evitar voltar de avião, porque poderia ocorrer uma tragédia. Só que a minha parte, gente, eu confesso que eu achei engraçado. Que ela falou que o problema estava no Gabigol. Que o Gabigol estava carregadíssimo. Então, era um carrego do Gabigol. E então, aí depois, como deu muito, mas muito burburinho essa história, eu não sei se vocês vão se lembrar, ela meio que voltou atrás e disse, não, gente, teria um acidente caso o Flamengo decidisse voltar ao Brasil no mesmo dia. E é claro, gente, depois, obviamente, graças a Deus, nada aconteceu. O Gabigol até fez um post meio que engraçado, meio que tirando uma com a cara dela, do tipo, vou até colocar aqui pra vocês na tela depois, que tipo, olha, chegamos e tá tudo bem. E só pra lembrar, gente, foi durante essa partida, né, eles viajaram, né, pra Argentina, e foi contra o time Defensa e Justiça, em que o Flamengo venceu, na realidade, por 1-0. Então, assim, gerou um burburinho, foi bem chata essa situação. Conta aqui pra mim se vocês se lembram. O segundo caso que eu gostaria de trazer é do Kirishoko. Já ouviram falar do Kirishoko? Pois é, esse é o segundo caso que eu vou falar pra vocês. E o que acontece? Kirishoko, ele era um torcedor da Argentina que rezava a lenda que ele trazia azar para os clubes quando ele estava presente no estádio. Os jogadores se machucavam, perdiam, era um auê. Só que aí as pessoas notaram isso e usaram este poder mágico dele, digamos assim, só que contra o adversário. E foi assim que o Estudiantes começou a utilizar desse artefato para prejudicar o adversário. Quem foi o primeiro que usou, digamos assim, isso, que notou isso, né, que teve essa sensibilidade de notar isso, foi o argentino Carlos Bilardo, que, para quem não sabe, ele foi o técnico campeão da Argentina, o time nacional, em 1986. E ele, nessa época, ele estava dirigindo o Estudiantes. E ele aproveitou e quis usar isso. Ele notou isso e usou isso ao seu favor. A Bianca ficou sabendo e começou a usar esse favor. E pasmem, gente, não é que ajudou mesmo? Neste ano, o Estudiantes, eles perderam apenas pro Boca Juniors. Num jogo que, pasmem, gente, sabe o que fica mais engraçado na história? Durante toda essa temporada que o Estudiantes estava utilizando esse Kirishoko, preciso ler toda vez, gente, essa palavra é muito difícil.
eles ganharam todos os jogos. E apenas no jogo contra o Boca Juniors, que foi uma partida que o torcedor Kinoshoko não foi pro estádio, eles perderam. Então, assim, você fica meio que pensativo, né, gente? Então, assim, e não pensa que ficou só na Argentina, não, gente. Não ficou. Esse caso também foi utilizado na Eurocopa. Reza a lenda que foi utilizado. Não, reza a lenda não, foi utilizado na Eurocopa do ano passado, em que um dos torcedores começaram a gritar aqui no choco. Ou seja, e a Itália, um dos torcedores italianos começaram a ganhar e a Itália ganhou. Então, assim, gente, vocês já ouviram falar disso? Eu particularmente, assim, quando eu vi que era meio que popular, que em vários países, não só na Argentina, eu confesso que eu fiquei meio assim, nossa, gente, eu nunca tinha escutado falar, comenta aqui. Aliás, esses vídeos que eu tô fazendo tem sido, assim, bastante, digamos assim, estão sendo umas surpresas pra mim, porque quando eu tô pesquisando, eu tô aprendendo tanta coisa que eu nem imaginava que existia no mundo do esporte, então tá sendo bem legal, vou ser bem sincera. E assim, então essa expressão, né, esse grito, ele virou até uma, digamos assim, sinônimo de azar, mas azar para o clube adversário. E agora o terceiro caso, invocação de forças ocultas na final da Copa Sul-Americana em 2017. Gente, mais uma vez o Flamengo tá envolvido neste caso. Falamos do Flamengo no início do vídeo, agora voltamos a falar do Flamengo. O Flamengo tá sempre envolvido nesses casinhos sobrenaturais, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Durante a Copa Sul-Americana de 2017, só que dessa vez, na verdade, não foi o Flamengo que digamos assim, usou algo, né, na realidade nem no outro caso, na verdade foi a Lene Sensitiva, né, que falou tudo aquilo, mas nesse caso usaram contra o Flamengo na final da Copa Sul-Americana de 2017. Então, o que eles fizeram? Eles invocaram, né, alguns, digamos assim, um bruxo argentino, novamente, o Independente envolvendo, eles envolveram um famoso bruxo argentino para fazer, digamos assim, um trabalho contra o Flamengo. Bem ou mal, gente, deu certo, os argentinos conquistaram o torneio, vencendo em Avellaneda e empatando no Brasil. Então, assim, eles acabaram ganhando, eles usaram essas forças, né, os estudiantes, mais uma vez os estudiantes nesse caso, eles usaram essa força e acabou dando muito certo. E agora, teve mais vezes que pessoas também, assim, digamos, utilizaram de uns artefatos diferenciados para vencer o jogo. Só que desta vez foi o Peru. O Peru, para quem não sabe, eles ficaram mais de 18 anos sem se classificar para uma Copa do Mundo. E foi quando em 2018, finalmente, eles conseguiram se classificar para uma Copa do Mundo. E o que eles fizeram? Eles invocaram o auxílio, digamos assim, de xamãs e alguns bruxos para que eles pudessem, ao menos, se classificar. Parece que deu certo, eles conseguiram se classificar. O resultado deles na Copa não foi um dos melhores, mas pelo menos eles tiveram, assim, um gostinho de participar de uma Copa do Mundo. E também tivemos mais um caso em que um amuleto foi utilizado durante o jogo, só que nessa vez foi durante um campeonato africano. Esse eu vou ter que ler, gente, porque os nomes são, assim, impossíveis de pronunciar. E eles utilizaram um amuleto, tem até o nome aqui do amuleto que eu quero ler para vocês. Foi entre uma partida entre o Mukura Victory e o Rayon Sports. Particularmente eu não conhecia esses clubes, né? Acaba que não tem muito, não é muito transmitido, né, esses campeonatos. E eles tinham digamos assim, um artefato da sorte, né? O Mukura, ele enterrou o objeto em uma das traves a fim de obter uma certa vantagem. Só que o que eles não contaram é que o time adversário descobriu essa história antes do jogo. E, é claro, não deu muito certo. Porém, eles conseguiram reverter essa história, né? O Rayon Sports, né? Eles pegaram esse amuleto do que tava que o Mukura Victory tinha enterrado e tiraram dele. Porém, um dos jogadores perceberam de alguma forma, foi isso, e conseguiram pegar de novo o amuleto, que aí deu vantagem novamente pro Mukura. Querendo ou não, o que é interessante
dessa situação é que enquanto o amuleto estava sobre a posse do Rayon Sports, eles estavam ganhando e o Mukura Victorino mal conseguia pegar na bola. Depois que eles retomaram esse amuleto, eles conseguiram finalmente aos 52 do segundo tempo, ou seja, na prorrogação do segundo tempo, eles conseguiram reverter o jogo a favor deles. Então, assim, foi um fato bastante, assim, no mínimo, interessante. E aí, gente, me conta, vocês conheciam algum desses casos? Desculpa, gente, moto, aqui nunca passa moto. Justo agora que eu tô fazendo o vídeo, passou uma moto fazendo um escândalo. Mas enfim, vocês gostaram desse vídeo? Comenta aqui pra mim se vocês já conheciam alguma história, alguma dessas histórias. Eu confesso que eu só conhecia da Lene Sensitiva, porque acho que foi um caso mais recente também, que foi muito, muito comentado nas redes sociais. Os outros, eu confesso que eu nem imaginava. Comenta aqui pra vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Deixe seu like aqui, deem sugestões e se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, que no caso é semana que vem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.